Olá, seja bem-vindo ao canal Tessitura Extensiva, o seu canal da apreciação e percepção musical. O assunto de hoje é qual tipo de voz, e dando a continuidade aqui sobre a voz baritonino, a quarta e última voz das vozes naturais brancas ali, que são aquelas vozes jovens, né, tanto do sexo feminino como masculino, que começa ali desde o público pré-infantil e se estende até o público adolescente, né, e essa faixa etária aí, uma faixa etária muito rica, mesmo tendo aí as quatro vozes de características infantil até a adolescente, essas quatro vozes também vai ter ali as suas tessituras, né, pelo fato de cada momento aí dessas vozes representar um tipo de textura a qual elas vão trazer, né? Então são quatro vozes, mas existe ali então as características de tessituras a qual essas vozes irão se comportar, desde a tessitura base, a uma tessitura base mais encorpada ou uma tessitura mais avançada, né? Então perceba que não é pelo fato de você pertencer à voz ali em questão, é que todos vão ter as mesmas características ali de tessitura, uma vez que isso é classificado tanto pelo desenvolvimento natural, quanto também aí pelo desenvolvimento técnico de cada pessoa, indivíduo, seja ele do sexo feminino ou masculino. E lembrando para vocês que as vozes brancas, sopranino, contraltino, tenorino e baritonino, são vozes brancas pelo fato de poderem serem aí preenchidas tanto para o público infantil ao público adolescente. E esse público aí é referente ao público tanto feminino como ao público masculino. O baritonino é uma voz bastante marcante aí de transição para o público tanto aí feminino como masculino para a entrada ali, né, para as vozes adultas, uma vez que o baritonino, sendo a voz mais grave, vai ser essa referência, né? E como foi falado no último vídeo, então, uma baritonina feminina, a sua tendência é se tornar aí uma contralto ou até uma contralto profunda, né? Caso a sua voz desenvolva de forma natural para o público adulto feminino. E para o público masculino, ali o baritonino pode se desenvolver até ali o barítono, o baixo barítono, o baixo natural e até mesmo o baixo profundo, né? Desde que desenvolva de forma natural em questão também, alcançando ali os status das vozes adultas masculinas, né? E caso essas pessoas também não desenvolvam essas características adultas em questão, elas vão continuar como baritoninos, né? Essa regra se aplica também para as outras vozes, né, em questão, quando as pessoas não se desenvolvem em questão. Agora, falando sobre as propriedades da voz aqui para vocês, então é o seguinte, a propriedades da voz, ela é intermediária para média grave, né, porque representa uma ponte aí, né, justamente para a entrada das vozes adultas, né, graves, lembrando que é uma ponte para a entrada das vozes adultas graves, né, não quer dizer que o baritonino é a única voz que faz essa ponte, né, o sopranino, o contraltino e o tenorino podem fazer pontes para outras vozes de públicos adultos, tá? Mas quem faz a ponte aí mais legal para as vozes adultas mais graves, né, é de fato o baritonino, né, pelo fato da sua própria tessitura natural. Bom, as características dela então é média, né? Ela é média grave, né? Tem características juvenil e adolescente, né? Então aí ela é uma característica média grave, né? Ela é bem diferente aí em relação das outras vozes. Ela tem mais corpo, né? Ela é um pouco até mais fosca em questão, se você for analisar, né? Ela é meio clara, meio iluminada, né? Dando aquela textura, aquela característica de voz mais fosca, né? De voz mais aveludada em questão, né? E o peso dessa voz é um peso médio, mas ainda ágil, pelo fato que ela ainda é uma voz branca, né? E também ela também é uma voz aí de calibre diferente das outras vozes, que eram calibre semi-estreita, ou seja, eram vozes bem em desenvolvimento, bem típica ali de públicos bem mais jovens. Essa voz é uma voz ainda estreita, ou seja, ela é um pouquinho mais encorpada, né? Porém ainda ela é em desenvolvimento, né? Porque pelo fato que ela ainda é uma voz branca, ou seja, está tanto em indivíduos do sexo feminino e indivíduos do sexo masculino, né? A idade dela também é uma idade
tida como juvenil, né, pré-adolescente, adolescente, né? É como essa voz vai soar ao ouvido ali timbristicamente do seu ouvinte em questão, né? Então, é o que vai diferenciar muitas das vezes o baritonino, por exemplo, de tanto uma baritonina para uma contralto, né? O que vai diferenciar é justamente esse soar dessa voz aí, né? O jeito da idade, como essa voz soa ao ouvido das pessoas. E também que vai diferenciar um baritonino de um barítono e de um baixo natural, por exemplo, é justamente esse soar também, essa timbragem, essa idade natural, né? Ou seja, baritoninos pegam notas graves, porém quando você escuta ali pela idade, pela cor, você percebe ainda que é uma voz adolescente em questão, né? E aí então não é classificada como adulta, mesmo alcançando notas que até mesmo algumas vozes adultas aí, tanto feminina e masculina, atingem, né? Bom, a intensidade dela então aqui, ela começa então pegando como referência aí a tessitura avançada do baritonino. Ela é fraca a partir do Lá 2 até o Dó 3, ela continua meio fraca do Ré 3 ao Fá 3, ela começa a pegar a estabilidade mesmo a partir do meio, como qualquer outra voz, a qual eu trouxe para vocês como referência, né? Então, do Sol 3 ao Si 3, meio forte do Dó 4 ao Mi 4, forte do Fá 4 ao Lá 4 e fortíssimo do Sol 4 ao Fá 5. Então, lembrando que essa característica aqui, todas as vozes a qual mostrei e a do baritonino, são características que vai representar, então, toda a sua extensão possível, assim, natural, né, dentro da tessitura ali avançada em questão, né? Então é isso, né? Essas são as vozes brancas. Então essa foi a nossa quarta e última voz, o baritonino, a voz mais grave do público aí jovem, né? Aquele público que ainda não alcançou as vozes adultas femininas e masculinas, mas que já possui um poder, né, ali de voz em questão, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do estudo aí, né, e da série das vozes brancas. Depois eu vou estar trazendo para vocês, vou estar falando de outras vozes que são semelhantes às vozes brancas, mas são aquelas vozes que são obtidas de formas não naturais. As vozes brancas, a qual nós conhecemos, são vozes brancas pelo fato de serem vozes naturais, a qual o desenvolvimento natural não possui nenhuma interferência externa, né, em questão para mudar essa voz. E as outras vozes, as outras curiosidades eu trago para vocês ao longo do vídeo em questão dos estudos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe o seu like para que o canal possa crescer também, e aí vou estar trazendo para vocês aí mais estudos em questão, tá certo? E grande abraço, então nos vemos até lá.